noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o pré-candidato ao governo do Estado pelo PDT, empresário Omar Pérez. Boa noite, Omar. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado pelo gentil convite. É um prazer estar aqui nesse programa, que, aliás, eu assisto todos os domingos. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. E para participar dessa conversa, eu chamei o ex-ministro do Trabalho, Brizola Neto. Boa noite, Brizola. Boa noite, Ricardo. Um grande prazer estar aqui nesse programa, que é uma pauta aqui para a política do Rio de Janeiro e também para a política nacional. Obrigado. E também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Prazer estar aqui. Boa noite, doutor Omar. Boa noite, Brizola. Boa noite. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o empresário Omar Pérez, pré-candidato do PDT ao governo do Rio. Omar, eu queria, antes de mais nada, saber qual é a sua análise sobre a crise por que passa o Rio de Janeiro. Nós que vivemos aqui há muitos anos, sabemos que não há nada parecido na história recente do Rio de Janeiro. Nunca se pensou que a crise fosse tão aguda, que gerasse tantos transtornos e que na ponta os serviços praticamente falissem, parassem de funcionar, os serviços públicos na segurança pública, na saúde, ou seja, há uma situação muito preocupante. Quer dizer, isso é decorrência exclusivamente de má gestão ou você acha que há outros fatores externos, como a questão do petróleo, a questão da Lava Jato na Petrobras, reduzindo os investimentos da Petrobras, impactaram nesse sentido? Bom, eu considero, Ricardo, que a crise do Rio de Janeiro ela é formada pelo binômio problema fiscal, ou seja, baixa arrecadação, associada a uma crise institucional e política, ou seja, a falta de credibilidade das pessoas e dos grupos políticos que hoje comandam o Rio de Janeiro há mais de 12 anos, se aliou a uma profunda crise fiscal e que resultou nesse transtorno, nesse caos em que vive o Estado, onde não existe recurso sequer para pagar o funcionalismo. Eu não vejo outra saída que não seja as eleições do ano que vem, para que nós possamos reverter esse quadro que nos entristece tanto e que nos dá e que nos passou essa doença, esse vírus que eu chamo da doença da indignação. Motivo pelo qual eu estou colocando para o PDT a possibilidade da construção do meu nome numa provável candidatura ao governo, onde nós temos, portanto, de fazer a reversão desses valores. Em primeiro lugar, fazer um ajuste fiscal. O que significa fazer um ajuste fiscal? Significa não permitir que o Estado tenha despesas que não sejam coerentes com aquilo que ele arrecada da população do Rio de Janeiro. Esse é o primeiro ponto. Portanto, um equilíbrio orçamentário que não é difícil de fazer. Ele é trabalhoso, porque você tem que cortar privilégios de grupos políticos encastelados nas estruturas do Estado durante décadas, quer dizer, fazer com que esses grupos percam os seus privilégios, dominados exclusivamente pelo PMDB, por algum momento pelo PT também, pelo PSDB, enfim. Esse é o primeiro ponto. O segundo dele é ter alguém que tenha um projeto de recuperação econômica para o Estado. Fora o aspecto fiscal, você tem que ter um projeto de desenvolvimento para recuperar a economia do Rio de Janeiro. Mas como recuperar, por exemplo, a economia do Rio? Vou te dizer, um setor vital, e você foi parte dele, você foi da indústria naval, é a indústria naval. Mas com a política atual, que na verdade desobriga a conteúdo nacional das plataformas de petróleo, isso de certa maneira condenou ao ostracismo a indústria naval brasileira. Como resolver isso? Você foi direto ao ponto, Ricardo. A economia do Rio de Janeiro, eu sou um estudioso dos problemas fundamentais da nossa economia. Passa pela reconstituição, pela recuperação da indústria naval do Rio de Janeiro. Eu, no final dos anos 90, quando comprei o estaleiro naval, eu tinha certeza, o estaleiro Mauá, eu tinha certeza do que eu estava fazendo, porque não existe a indústria do petróleo sem a indústria naval. Petróleo em alto mar significa a necessidade fundamental de ter uma indústria naval. E nós temos. E assim nós recuperamos a indústria naval, porque nós conseguimos, Ricardo, no Rio de Janeiro,
ter 4 fatores fundamentais para esse processo de retomada do setor. Primeiro, nós temos um parque industrial montado e disponível. Segundo, nós temos mão de obra qualificada, muito qualificada. Terceiro, nós temos recursos financeiros através do Fundo da Marinha Mercante. E o principal, Ricardo, que aí a Petrobras está cometendo quase que um crime de lesa pátria, que é permitir que a demanda não induzida. O que é demanda não induzida? Ou seja, não é o Estado mandar fazer para criar empregos que não são necessários. Não, nós temos a demanda de equipamentos para a indústria petrolífera que tem e devem ser produzidos em nossos estaleiros no Rio. Mas foi retirado a exigência de conteúdo nacional. E isso trouxe um dano. O prefeito de Angra dos Reis esteve aqui recentemente e disse, olha, o estaleiro lá de Brasfels, o Verón, era Brasfels atualmente, tinha 11 mil empregados, hoje tem 2 mil, está em frangalhos. Você sabe para onde foram os 9 mil, Ricardo? Você sabe para onde foram os 9 mil? Para a China, para Taiwan, para a Coreia do Norte, para a Coreia do Sul. Como o Rio, se não tiver uma articulação nacional, pode resolver esse problema? A menos que haja uma mudança nessa política. Porque o Rio individualmente não tem poderes para mudar uma política que é nacional. Esse é o ponto de partida se houver a ser candidato e vier a ganhar as eleições no Rio de Janeiro. Tudo que for demanda da Petrobras e de empresas estrangeiras, terá o governador do Rio de Janeiro exigindo, entre aspas, que isso seja feito aqui, porque nós reunimos todas as condições. E uma coisa fundamental, Ricardo, é dizer o seguinte: nós somos, na realidade, nós soldamos chapa de aço, porque a tecnologia embarcada, ela é toda importada, mas é nesse processo de construção do equipamento é que a gente emprega milhares de pessoas. E eu provei que isso é possível fazer quando fui, inclusive, presidente do sindicato. Termine. Eu estava querendo colocar um negócio na mesa que eu estou aqui nervoso, você está falando e da economia do Rio, mas a economia do Rio não existe fora do país. Ela está dentro de um contexto. E esse contexto são 4 anos de recessão. Então, que milagre você pode fazer se não houver uma mudança nacional significativa? Porque com recessão 3, 4 anos, ninguém se salva. Nenhum município consegue pagar a folha hoje. Vamos falar primeiro da economia, enquanto assim, o Estado indutor do desenvolvimento, de criação de riqueza. No caso do Rio de Janeiro, eu discordo um pouquinho de você, porque a indústria naval brasileira, ela está fora, quer dizer, a indústria do petróleo, ela está concentrada no Rio de Janeiro e não depende, fundamentalmente, da economia brasileira. Porque quem vai explorar o petróleo é a Petrobras, são as empresas estrangeiras e, portanto, está fora de um contexto nacional. O problema fiscal que existe no Rio de Janeiro, como eu disse, ele tem de ser levado a ferro e fogo para equilibrá-lo. Eu acho que é possível equilibrar na medida em que, sim, o contexto econômico, macroeconômico brasileiro tenha um crescimento mínimo. E o que eu acho que vai acontecer? O Brasil não pode viver em recessão para o resto do tempo. Mas só para resumir, essa é a grande vantagem do Rio. Termos uma indústria que independe de todo o processo nacional. Brizola. Vendo assim, eu me lembrei, vi o Walter comentando, lembrei até do meu avô, né? Meu avô falava assim, não tem como a gente dissociar os problemas do Rio de Janeiro dos grandes problemas nacionais. Mas é claro que o que o Omar falou é uma particularidade que se concentra no Rio de Janeiro. A indústria do petróleo e gás, os investimentos da Petrobras são fundamentais para a retomada do crescimento e independem do momento que a economia está vivendo. O que a gente percebe, né? A tragédia brasileira é ser uma economia dependente das oscilações da economia mundial. Então, quando a economia mundial avança, os nossos produtos de exportação se valorizam e a gente tem um momento econômico favorável, como aconteceu no período do governo Lula. Quando a economia mundial se retrai, como aconteceu com a retração do crescimento chinês, as consequências são imediatas e os nossos produtos... O país vive dependendo das commodities, as commodities Essa é a caem, tragédia brasileira. Um país que não não só não se industrializou, como se desindustrializou. Né? A perda do nosso setor produtivo torna o país altamente dependente das oscilações da economia mundial. E aí o que o Omar falou está perfeito. O mundo não vai permanecer sempre em crise. Os sinais que começam a surgir são sinais de recuperação da economia mundial, de retomada do crescimento econômico nas principais potências do mundo e já se inicia um novo movimento de valorização dos nossos principais produtos de exportação, petróleo, minérios. Eu vou fazer um intervalo, mas eu queria só deixar uma pergunta para o Omar sobre isso. Na última semana tivemos já um aumento do preço do barril de petróleo, já significativo, de setembro para cá já aumentou quase 20%.
Você acha que isso pode significar a médio prazo ou a curto prazo a recuperação do petróleo e do próprio Estado do Rio, já que o Estado do Rio é muito dependente dos royalties? Até que ponto essa recuperação do preço do barril pode ter um impacto significativo na recuperação fiscal do Rio? Vamos a um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.